Olá, pessoal! Hoje mais um podcast Chama que é Show. E eu estou muito feliz com esse podcast hoje, porque eu estou gravando diretamente aqui da América, Orlando, com uma pessoa incrível que está aqui já há algum tempo. E eu tenho certeza que a história dela, como a sua história, vale ouro. E hoje vai bombar esse bate-papo, porque não existe coisa melhor do que a gente poder compartilhar histórias. E eu quero que ele mesmo se apresente e que ele já entre assim, ó, falando quem é ele, porque eu tenho certeza, gente, que isso daí vai segurar essa audiência até o final, porque vai valer muito a pena. Então, vem com a gente, chama que é show. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Rosângela. Chama que é show. É. Prazer muito grande estar aqui com você. Na impossibilidade de eu conseguir ir pro Brasil, né? Porque você tá em São Paulo, eu vou muito pro Rio, você veio pra cá, pra América, pô. Cara, que honra. Poxa, é tão bom, é muito bom. Eu falo que essa conexão, esse network e a liberdade geográfica que nós temos hoje faz toda a diferença. Então, Paulo, eu fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite para poder compartilhar a sua história, porque eu falo que tudo que é de verdade, ele traz algo diferente para a nossa vida. Com E certeza. você é uma pessoa de verdade, tem uma história incrível, e eu gostaria muito que você já começasse. Quem é o Paulo? Vamos lá. Primeiramente, antes de me apresentar, né? É uma honra muito grande estar aqui no programa dessa mulher maravilhosa, empreendedora, exemplo para todos nós aí, contadora, multinegócios no Brasil e no exterior. É uma honra muito grande estar aqui. Esse trabalho que você tem feito trazendo história de sucesso, história de superação. Eu me sinto verdadeiramente honrado de estar aqui, né? E vou contar um pouquinho aqui da história para não passar o tempo do podcast, né? Afinal, a história é grande, né? Pois é, né? Eu acho que a Eu gente vai tenho que ter. resumir. Vamos resumir. Mas tá tudo certo, a gente vai ter um talk show, tá? Vai Porque ter o talk talk show? show vai Então, ser beleza. top Então, pra eu todo vou, mundo poder ficar o vou dia deixar inteiro os escutando. gatilhos aqui pro talk show. Mas vamos lá. Sem mais delongas, né? Deixa eu me apresentar. Quem é o Paulo Oliveira, né? Paulo Oliveira é o pai da Manu e da Gabi, o esposo da Lu, casado já há 20 anos. Já estamos 20 anos juntos, na verdade, casado há 14 anos. Eu só perder a conta aqui, ela me bate, hein? É, isso aí. 14 anos casado e 20 anos juntos, né? E muita jornada, muita luta. Estamos aí superando cada dia mais, né? Mas o Paulo Oliveira é esse pai de pai, né? Acima de tudo. É um profissional, sim, de contabilidade, é um tax advisor aqui nos Estados Unidos. Hoje, assim, é interessante você falar esse uau, porque todo mundo que eu Uau! falo isso fala uau, né? Mas é importante falar também que o Paulo Oliveira é aquele ex-favelado, né? É aquele menino que veio de uma comunidade lá no Rio de Janeiro, no subúrbio, que enfrentou a fome, que enfrentou a violência do Rio de Janeiro, que venceu na vida e hoje está aqui trilhando novos desafios na América, já há aproximadamente 2 anos, Olha que né? incrível, você tá Então, vendo? é, A gente sempre, né? A gente começa ali porque você fala, poxa, da comunidade, da onde saiu. E é tão importante a gente exato, entender que tudo é possível, tudo é né? possível. Basta você ter coragem de tomar uma atitude na sua vida e começar a seguir um caminho para que faça diferença. Que eu tenho certeza hoje, Paulo, que você, com toda essa sua experiência de vida, o quanto você contribui para a vida do outro ser humano, Com certeza. transformando, ajudando e Uhum. fazendo. E vindo diretamente do Rio de Janeiro, É. né? Já conhece muitos outros lugares do mundo e hoje morando aqui nos Estados Unidos. Olha que coisa incrível e Uhum. uma jornada de uma infância, né? Saindo de lá, sair da favela, do subúrbio, Periferia. da periferia, assim como eu, né? Todo mundo já viu a minha história, já conhece, e você faz as suas escolhas. E aí é tão legal você poder compartilhar como que era esse Paulo lá na infância, né? Vamos pensar que a gente Vamos faz lá. assim uma retrô, né? A gente fala assim, ó, saí de lá. Mas e aí, como era esse Vamos lá. aconchego, né? Do lar. É legal você falar sobre isso, eu tenho que me segurar para não me emocionar, né? Ah, Porque eu todo o sou, meu eu sou um podcast cara a bem gente chora. emotivo, né? A gente chora sempre, Quem, não tem quem problema. me vê assim olhando, acho que eu sou meio durão, né? Porque quando você trabalha com números, trabalha com tax, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que é muito sério. Então você, às vezes, trata muito sério os assuntos, as pessoas já, pô, esse cara aí é brabo. Mas não é bem assim, né? Eu sou pai de menina, tenho 3 mulheres em casa e eu sou um cara me emociono bastante. Mas vamos lá. Como você faz me remeter à minha infância, né? É forte falar isso, mas eu passei muita dificuldade, né, Rosângela? A gente nasceu numa família bem humilde, eu comecei a trabalhar muito cedo com 11 anos de idade, só para ter uma ideia, né, do que eu vivi na minha vida, eu não tenho amigos de infância hoje vivos, para ter uma ideia, né? Antes dos meus 14 anos, eu não sei que fim levou cada um, né? Sim, Das decisões que tomou, isso foi uma coisa sim, importante, que as nossas decisões traçam o nosso destino. verdade. Mas uma coisa que eu decidi muito cedo, mesmo em meio a tanta dificuldade que eu tive ali na favela, na comunidade. Meus pais, né, são abençoados, mas não tiveram tanta condição de me dar assim, um acesso a um ensino
de qualidade particular, mas eu muito cedo tomei uma decisão que a minha vida ia mudar, tá? E ali, quando você decide, as coisas vão acontecendo, né? Deus, ele tá... eu sou um cara muito temente a Deus, e acredito de verdade que ele não faz nada sozinho, ele espera uma decisão sua. E eu, quando tinha 13 para 14 anos, já trabalhava, né, bastante. Comecei a trabalhar com 11 anos, já fiz de tudo nessa vida. Só não matei, nem roubei, nem fiz nada mal para ninguém, mas já fiz de tudo nessa vida. Mas com 13 para 14 anos eu decidi, cara, eu vou mudar a história da minha família. As dificuldades que eu passei, as minhas filhas, né, que um dia eu pensava em ter, ou meus filhos, que eu não sabia se seria homem ou mulher, não vão passar, de forma alguma. E eu decido trilhar um caminho diferente e mudar a minha geração, e mudar a história da minha família. Então essa foi a primeira decisão. Então, a partir daquele momento que eu tomei essa decisão, eu comecei a buscar as conexões corretas para poder me tirar daquela situação, né? Então, o caminho que eu encontrei, né, eu sempre joguei meu futebol, né, sempre tentei, né, estar ali participando de um esporte, mas eu nunca fui um craque de futebol. Então, o menino da favela, eu pensei, cara, Você é jogador de vou futebol, ser jogador de futebol. Então, não dava. Eu falei, futebol para mim não vai dar. Ah, você é ator. Não tem como, você não é tão bonita assim. Então, assim, você tem que... Bota o pé no chão. Qual o caminho que você vai investir? O que você decide? Eu falei, eu vou estudar. É educação. Tanto que hoje eu estou, né, quase completando meus 40 anos e eu não parei de estudar até hoje. Conhecimento. Então, assim, eu decidi que eu precisava buscar o conhecimento necessário para poder mudar, primeiro, a minha situação, matar a minha fome, porque não foram poucas as vezes da minha vida que eu fui dormir de barriga vazia, mesmo estudando numa faculdade. Mas eu tinha certeza que aquele sacrifício em busca do conhecimento, de fazer a coisa correta, poderia mudar minha vida e mudar as gerações que viriam depois de mim. Então foi uma decisão, primeiro de tudo. Legal. Olha, você falou uma coisa que é super importante. Então, você tomou uma decisão, né, de estudar, buscar conhecimento, porque quando você busca conhecimento, você vai aprendendo, você vai fazendo com que isso mude a sua geração e dali, porque você tem uma jornada daqui até um tempo, depois você vai fazendo isso. Você falou também em conexões. Você Exato. começou a escolher ambientes que pudesse levar você a Impulsionar. alcançar outros patamares. Não Exatamente. ficar focado ali parado. Então, você estava como? Em movimento. E quando a gente movimenta, quando a gente está num processo de movimento, com certeza as coisas vão acontecendo. Porque quem está parado morre, né? Morre. Então, você tem que estar sempre em movimento. Então, muito legal essa sua decisão de conexão. E eu sempre falo, Paulo, dentro do podcast, da palavra coragem. Porque muitas das vezes o que te empata de fazer qualquer coisa é um passo de coragem. Exatamente. Tenha coragem, gente. Aham. Tenha coragem para você poder buscar outras coisas. E aí você começou a estudar e olha, e muito cedo, por sinal. Muito cedo. Eu A também. decisão foi muito cedo. Muito cedo. Porque você já tinha consciência daquele ambiente. Eu acho que a dor, né? Eu acho que a dor, ela te leva para dois caminhos. Ou você se entrega à dor, qualquer situação de dor, de dificuldade, ou você se entrega e perece perante aquilo ali, ou você se indigna com aquela situação e começa a buscar uma resposta. E a nossa cabeça, nós somos preparados para encontrar a resposta. Então, quando você decide que você não quer ficar naquela dor, que você quer buscar uma solução, e começa, como você disse, começa a se movimentar, quem se movimenta se encontra. Sim. Né? A gente estava falando agora há pouco aqui vindo no carro, né? Eu tenho aqui o nosso podcast, que é o Empreender na América. Geralmente eu estou do lado de lá como host, né? Hoje eu estou como convidado, nesse mesmo estúdio. E eu falei, cara, eu preciso encontrar alguém para poder me entrevistar. As coisas aconteceram. Por quê? Porque eu estou em movimento e você também está em movimento. É isso aí. E a gente se encontra aqui em Orlando para poder gravar esse podcast Chama Que É Show hoje. Então, assim... E eu tô super feliz. Então, eu acreditei muito, eu entendi muito cedo isso, né? E eu dou graças a Deus por ter tido essa visão muito jovem, porque eu acho que isso é uma vantagem. As pessoas falam muito de sorte, de acaso. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que a sorte é a oportunidade com a preparação. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer que eu fui iluminado, foi ter aberto meus olhos com 14 anos de idade. Né? Que a situação que eu vivia, que meus pais, né, por aquela situação deles de escassez, estavam me dando, não é porque eles queriam. É porque eles já herdaram isso de alguém. Sim. E eu precisava mudar a minha geração através de uma atitude. Então, eu assumi a responsabilidade de, cara, não, meu pai e minha mãe não têm culpa pelo que eu tô passando. Eu preciso assumir o que eu sou e mudar a minha história, e criar daqui pra frente uma história totalmente diferente. Então, acho que eu fui um felizardo, vamos dizer assim, de ter conseguido enxergar isso muito jovem. Né? Tanto que, a gente vai falar um pouquinho mais, eu saí do Brasil pela primeira vez com 26 anos de idade. Uhum. Então, assim,
Com 14 anos eu estava numa comunidade, com 26 anos eu estava saindo do país. Sim. Então, assim, a decisão impulsiona e conecta você com as oportunidades que a vida vai te trazer. E é interessante, né? Quando a gente fala, né, no sentimento, pai e mãe, né? É algo assim que mexe mesmo com a emoção. Por isso que normalmente no Chama que é Show a gente chora mesmo, faz parte. Porque são histórias. Tô me segurando. Porque são histórias verdadeiras e realmente, porque assim, os pais, normalmente, eles falam, eu quero o melhor para o meu filho, né? Eu quero dar o cuidado. E assim, e eu tenho certeza que os seus pais, com certeza, falaram algumas palavras para você dentro da na fase de infância, dentro dessa fase, para que também desse esse gatilho e você escolhesse. Porque, às Sem dúvida. vezes, normalmente a pessoa não quer. Eu costumo falar, quem não escuta conselho, escuta coitado. Verdade. E tudo isso que a gente vive hoje, com mentorias, com treinamento, com terapia, tal, os nossos pais, os nossos avós, eles já tinham conhecimento, já tinham uma experiência e e falam muitas coisas que é importante a gente colocar em prática, né? Hoje, quando a gente fala de BPO financeiro, que tem que organizar tudo, você vê quanto você tem uma situação difícil, que você tem que dividir e compartilhar tudo, porque o que eu imagino? Era o que a gente passava. Quando você mora numa comunidade, você compartilha 100% de tudo. Você não tem aquela exclusividade. Então, todo mundo come, o que tiver que comer, você compartilha. Exato. E isso muda o jogo para uma vida inteira, porque isso que você aprendeu lá, compartilhar, é o que você vive hoje. Então, Sim. hoje você não tem dificuldade nenhuma em poder Não. compartilhar, em poder estar com as pessoas, em poder se conectar. Por quê? Aprendeu lá. Exatamente. Então, isso é uma pegada que faz muita diferença. Outra coisa, dentro da comunidade, eu acho que o que se fala é muito sério, né? É levado muito né? valor. Porque o combinado tá escrito, não precisa ter lugar nenhum. Olha quantas coisas que aí você leva isso para sua vida e fala, não, se eu combinei, se eu vou fazer isso. Então, você acaba criando alguns valores que são inegociáveis para sua vida. E aí é onde... imutáveis. De honra, né? Princípio de honra. E aí, o que acontece? O resultado vem positivo. Princípio de honra, que é o que hoje a sociedade carece, né? Sim. Você cumprir o que você pactuou, de você fazer aquilo que você disse que ia fazer, independente de você ter feito um contrato ou não. Sim. Hoje, as pessoas muitas das vezes assumem compromissos e responsabilidades. Nossa própria área de contabilidade, né? A gente é uma área que trabalha muita segurança, né? Trabalha com a parte tributária, contábil. Sim. Então você está sempre ali circuncidado por leis, por regras, Sim. né? E muitas das vezes um acordo verbal poderia evitar um processo, por exemplo, judicial. Sim. Então a palavra, o compromisso, os valores, né? O caráter que você tem formado na sua base muda a sua vida por inteiro, né? E é uma coisa que é difícil de você ensinar. Existe você é da área de psicologia, né, de psicanalista, você conhece mais do que eu, mas você pode me corrigir. Mas existem estudos que existe uma idade para a formação de caráter da pessoa, né? Sim. Então chega numa certa idade, é muito mais complicado a pessoa criar novos comportamentos. Sim. Então, isso é uma coisa que meus pais, eu dou graças a Deus, eles me ensinaram também, porque, como você falou, com certeza, coisas que meus pais me orientaram lá atrás, como não roubar nada de ninguém, parece básico, né? Não roubar, não mexer em alguma coisa do colega, não tocar naquilo que não é seu. Então, são princípios que, mesmo numa situação de você de escassez de humildade, são princípios que vão permear a tua vida para sempre. E aí isso não tem preço. Eu imagino, porque aí hoje você é pai, hoje você também, e aí você fala assim, poxa, a infância, né? A gente passou dificuldade, mas passou, né? Porque tudo passa. Tudo passa. Tudo bom ou ruim. Passa. Só que você que decide como que você quer passar. Exatamente. Porque as coisas são difíceis. Exatamente. Qual difícil você quer para sua vida? Porque assim, ter muito dinheiro é difícil? É difícil. Não ter é difícil. Não estudar é difícil. Se você não estudar. Então, assim, o que você escolhe para sua vida? Para você tomar uma decisão, para você poder chegar. E hoje você está aqui na América sendo reconhecido pelo seu trabalho, pela sua competência. Porque não foi algo que caiu do céu, foi algo que você buscou. E assim, é importante você falar essa questão que passar por uma situação boa ou ruim é difícil, porque essa questão da América, você fala assim, poxa, você está bem, você está na América. Mas eu digo para você que o terreno é o menos importante, tá? Mas você fala, Paulo, como assim? Não é contraditório? Você saiu de um lugar, foi para o outro, foi para Venezuela, foi para o Brasil. A gente vai entrar mais nesse assunto, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas o terreno, ele é relevante? É, mas não é o mais relevante. A situação boa ou ruim é relevante? É relevante, mas não é o mais relevante. Por quê? A maneira que você trata a situação boa ou ruim, ou a maneira que você se comporta no terreno, é o que vai definir tudo.
O Paulo que enfrentava dificuldades lá na favela, na Venezuela ou em qualquer outro lugar, também enfrenta dificuldades aqui. O que mudou foi o quê? O terreno e as dificuldades. Mas o comportamento, eu digo que é o mesmo. Por quê? Porque eu encaro a situação não como uma situação de fim, mas uma situação de recomeço. Então, Sim. você está passando por uma situação boa, cara, essa situação boa, ela pode terminar. Está passando por uma situação ruim, ela vai terminar também. Então, no final, o que vai determinar é a sua decisão e a maneira que você se comporta diante daquela situação, que é o que vai definir como vai ser o seu futuro. Então, por que que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa foge do ambiente do lugar, mas não muda o comportamento, a maneira de encarar as coisas. Por isso que é importante a base. Exatamente. E se a base dela for ruim no cenário no Brasil, por exemplo, se ela carregar isso para cá, a gente vai falar mais sobre isso, vai continuar tendo os mesmos problemas, como eu tenho visto. Em qualquer outro lugar, porque a solução não está no lugar. A solução está na maneira que você se comporta naquele lugar. Sim, e é tão importante, né, quando você fala em trabalho, em ambiente, em liberdade geográfica e tudo mais, porque assim, o mais importante que eu sempre vejo é o seguinte: todos nós somos seres humanos, indivíduos, únicos, né? Então, aonde nós estivermos, nós precisamos ser quem somos, entregar o que temos de conhecimento, compartilhar, agregar. Eu acho que quando você agrega algo para a vida do outro, muda totalmente o jogo. E você precisa estar sempre aprendendo, buscando e inovando, que é o que está Sempre. acontecendo a cada dia numa velocidade gigante. E eu sei que aí você, né, 14 anos, tomou decisão e vamos que Tem muita vamos, coisa. vamos estudar e vamos buscar conhecimento e tal. E aí você começou, como foi seu primeiro trabalho? O que foi que você escolheu? Vamos lá. Conta pra gente. Vamos entrar na parte vamos mais falar- profissional, né? vamos Mais contar, técnica. vamos contar pra essa galera que às vezes fica ali, eu não sei o que eu quero fazer da vida. Sim. Ai, tá tudo muito complicado, tá difícil, não sei. E aí, porque, poxa, você tá 14 anos. Eu Exatamente. fui emancipada com 16, né? Você sabe que eu sempre conto isso, porque eu fico me Sério? achando. Nossa, Com sensacional. 16 anos eu já era emancipada. Olha isso. Imagina, há tantos Uma anos. mulher de negócios. olha que Tantos coisa. anos atrás, eu não quero falei no contar início. agora, não quero ficar contando há quanto tempo atrás, mas eu fui emancipada. Por quê? Porque eu já tinha. Meus pais já validaram para eu poder fazer homologação em sindicato, Caramba. para eu poder conseguir fazer as coisas, porque eu já tinha essa Você responsabilidade. decidiu. Eu decidi que era aquilo que eu queria para minha vida e eu ia fazer com muita responsabilidade. E aí, quando foi aí sua escolha aí do. Vamos lá. Falando até para os jovens, né? Que com certeza vai ter muitos jovens assistindo aqui o teu Ó, porque trabalho. a gente é tão jovem. Meu A gente é podcast jovem aqui é também, cheio, né? aqui é cheio de Chama que é jovens, show, pô. chama que é show, que é cheio de poxa. jovem. Vamos lá, eu acho que hoje, ô Rosângela, o que acontece? A gente, numa época, né, vamos entregar na cidade aqui, mas a gente tinha opções, mas a gente não tinha tantas opções como tem hoje. Exatamente. Então, hoje a gente vive um excesso, né, de informações, de possibilidades, né, para você seguir, que são inúmeras. E às vezes isso leva a pessoa à estagnação, Sim. à não ação. E se existe uma decisão que você pode tomar, a pior decisão que você pode tomar é não decidir. Então, é a pior decisão de todas. Por quê? Porque você tem várias opções para você ir. Aí você falou a questão do jovem, né? A gente decidiu muito cedo, 14, você com 16, que vou me investir em conhecimento, vou estudar. Eu comecei a trabalhar com 12, tá? Com 12, eu comecei a trabalhar com 11, então a gente tá coladinho ali. pior. Favela venceu, né? Então, também próximo ali. chama! Chama que o show, favela venceu. Mas qual foi a grande questão? Você decidiu, também decidi. Então, hoje, muitas vezes, o jovem, e isso vale para os adultos também, a gente tem tanta possibilidade, o que eu faço? Vou seguir nessa carreira, vou mudar para cá, vou mudar para cá, e a pessoa acaba não fazendo nada. Quer fazer tudo e não faz Então, nada. uma decisão que eu tinha tomado ali atrás, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui, prático, para não ficar só na teoria, tá? 14 anos eu comecei a estudar, beleza. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Aí eu terminei todo o meu ensino médio no Brasil, escola pública, sempre estudei em escola pública e era à noite que eu fazia porque eu tinha que trabalhar, precisava trabalhar para ajudar em casa. Beleza. Quando chegou na época de faculdade, eu não tinha muita alternativa. Eu tinha alternativa, mas não tinha tantas. Eu tinha alternativa de estudar, passar numa faculdade pública ou conseguir uma bolsa na particular. E eu já estava apaixonado, já queria trabalhar com contabilidade. Porque eu já estava começando a estagiar nessa área financeira, desde os meus 17 para 18 anos ali, já estava tendo contato com número e tudo. Eu falei, cara, eu vou fazer contabilidade. Beleza. Aí veio um outro período de decisão. Eu não consegui vaga na faculdade de contabilidade. Eu só consegui uma bolsa, na verdade, minto, eu consegui uma bolsa para a faculdade de contabilidade. E quando eu cheguei para fazer a matrícula, o reitor falou para mim, ó, não tem turma de contabilidade. Isso foi em 2004. Poxa. Não tem turma de contabilidade. Aí o cara, aquele balcão de geografia, um rapaz de 18 anos. Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Vou
continuar trabalhando e vou parar de estudar. E eu falei, cara, nunca mais vou parar de estudar. Foi um voto que eu fiz comigo. Eu nunca mais vou parar de estudar. Que Nunca minha mais vida- eu vou parar. Nunca mais eu vou parar. E eu não parei mesmo. Até hoje eu tô fazendo mestrado, especializações. Aqui nos Estados Unidos eu fiz várias, eu não parei. Eu decidi comigo que eu nunca vou parar de estudar porque o conhecimento não tem fim. Então, assim, eu gosto, eu tenho prazer nisso. Então, assim, eu cheguei na faculdade. Chegou ali, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu não fazia a faculdade de contabilidade e ficava quieto, ou perguntava para ele, vem cá, o que que eu posso fazer então? Foi o que eu fiz. Ele falou assim, ó, tem uma vaguinha aqui em administração de empresas. Você quer fazer e daqui, período que vem, se abrir, você muda? Eu até falo que eu sou administrador de formação por de paraquedas, porque eu não escolhi administração. A administração me escolheu. Conclusão, eu abracei, eu tinha 18 anos, eu falei, cara, eu não vou parar. Eu ganhei essa bolsa, eu vou continuar estudando. Então, foi uma Ainda decisão. mais que ganhou, né? Você não Exato. deixou... Ganhei não, né? Assim, né? fazer. A palavra ganhar, às vezes, dá questão de facilidade. Eu conquistei a bolsa, porque eu tinha que fazer prova para isso. Sim, sim. Né? E aqui na América a gente aprende muito isso, que aqui você não ganha dinheiro, você faz dinheiro, né? Você faz. You make money. Vê isso aí. Então a gente faz dinheiro, eu conquistei aquela bolsa. Então foi uma decisão entre ficar parado, parar de estudar, e uma decisão em fazer administração. Conclusão que passou os 4 anos de administração, a faculdade que eu estava não abriu turma de contabilidade na época. Pessoas meio que fugiam da contabilidade, né? Hoje tem tantos influencers hoje falam de contabilidade que está mais aquecido, mas na época não tinha ninguém. Gente, eu falo. Na época não tinha ninguém. Então, assim, foi uma decisão. Então, ali eu tomei uma decisão de me mexer. E a administração foi essencial, porque hoje eu sou um gestor, Sim. além de contador. Sim, Né? Então, sim. a decisão me fez não parar e abrir a minha visão para novos caminhos. Então, assim, decida. Se você está diante de uma situação que você não sabe o que fazer, não sei o que eu faço, cara, decida alguma coisa, porque se você errar, você pode errar rápido e corrigir. Se você ficar parado, você não tem nem o que corrigir. Essa é uma coisa que acontece com muita gente no Brasil que quer internacionalizar, por exemplo. A pessoa vê, não, o câmbio tá indo, não, o câmbio tá 2, não vai chegar a 3, não tá 3, não tá 4, tá 5, tá 6. Acabou tá R$10, a pessoa E tá lá você no tá lá pensando na época dos 3, cara, e você não decidiu. Eu tenho uma história também pra falar questão de câmbio quando eu vim pra cá. E há 2 anos atrás o câmbio tava 5,80 e não mudou nada, praticamente. A gente deve estar 5,75 hoje. É. Então as pessoas ficam colocando as variáveis externas à frente daquilo que só você pode tomar, que é a sua decisão. A desculpa, né? A desculpa. A desculpa, né? O ser humano, ele quer justificar aquilo que ele não decide por desculpas daquilo que ele quer. Fatores externos. Tudo é uma desculpa. Se deu problema, é desculpa. Se não tomou decisão, é desculpa. E aí não faz as coisas. E aí, sabe o que acontece? Assim, porque o Paulo conseguiu, porque a pessoa... Aí começa a apontar, que aí fica Alguém comparando. ajudou, alguém deu, alguém ajudou. Fez. Não, e a pessoa continua ali. E aí, como que tá? Exato. Constância, a disciplina, o parar de dar desculpa e fazer o que tem que ser feito. Eu falo isso também, eu falo, pô, nós somos adultos, né? Adulto tem que fazer o que tem que ser feito, né? Nós não somos agir. mimados, né? Nós somos adultos. Tem que agir. Criança não tem criança, então a gente tem que fazer. Então, essa história das pessoas ficarem encontrando desculpas e ficar apontando, às vezes, olhando o outro, né? Que quem admira, mira e quem compara, para. Então, não consegue ir para o próximo patamar e não toma uma decisão. Exatamente. De ver o que você vai conseguir para ter um futuro melhor. E assim, o futuro, ele é o hoje, o aqui e agora. Não é o amanhã. Então, se hoje você toma uma decisão para que você consiga resolver aquilo que é bom para você, isso vai mudar. E outra coisa, e sem mimimi, gente, sem essa história de que eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que é necessário. Exatamente. Exatamente. As pessoas querem fazer as coisas, começam a arrumar mimimi, mas não quer fazer aquilo que tem que ser feito. E a gente tem que ser adulto o suficiente para tomar uma decisão, tomar a rédea da situação e resolver. Porque os problemas são criados porque somos nós que criamos mesmo. Então, somos nós que criamos os problemas, somos nós que temos que resolver. Exatamente. E eu acho incrível ver essa jornada de muitas pessoas que veio, que tem uma história da onde começou e as pessoas às vezes falam assim, nossa, não é possível. E eu sempre falo que tudo é possível. É possível. Tudo é possível. Depende do formato que você olha e daquilo que você decide. E outra coisa, quando você trabalha a sua mentalidade, você vai começar a entender que você precisa de tirar de dentro de você aquilo que está impedindo você de fazer alguma coisa. Então, tenha uma mente aberta, tenha uma mente que você compartilhe, tenha uma mente que você busque informação, tenha uma mente que faça com que você respeite e escute o outro. Sim. E às vezes as pessoas falam assim, não, é que tem muita gente ruim nesse mundo, né? Tem não sei o quê. Gente,
Você já parou para pensar na hora que você começa a observar dentro da sua trajetória de vida, desde quando você nasceu? Porque assim, ó, eu falo, quando você nasce, a gente já começa a ter selos. As pessoas já começam por selo, porque assim, Uhum. você tá, a mamãe tá lá gravidinha, aí você fala, tá grávida, tal, a barriguinha ficou redondinha, é menina. Aí é menino, menina. Não, porque vomitou, não, você já começa a receber uns selos durante a sua vida. O nenê nasce, aí já começa. Ah, chorou, tá com fome. Será que ele tá com fome? Não, alguém que tá falando que você tá com fome. Então para de querer ficar que as pessoas dizem para você aquilo que você precisa decidir de você fazer. Exatamente. A gente tem que mudar um É. pouco essa mentalidade para conseguir fazer com que as coisas realmente aconteçam de forma que a gente busca, né? Eu torço de verdade para que o Brasil, em uma forma geral, né, a população brasileira, desenvolva isso cada vez mais. Eu tenho certeza que com essa mudança, o Brasil ele tem tudo para ser a primeira economia do mundo. Porque a gente tem recursos naturais, riqueza lá no país. Muito, né? E o que trava a gente é justamente essa falta de autorresponsabilidade. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito na minha carreira internacional, desde que eu morei na Venezuela, depois vim para cá. E aqui nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Você é dono do maior ativo que a pessoa pode ter, que é você mesmo. É isso aí. Então ninguém pode traçar o teu destino a não ser você. É a tua decisão que vai traçar isso, né? É as escolhas que você vai tomar e às vezes você quer justificar o teu fracasso ou justificar o sucesso alheio por uma questão de sorte ou de ocasionalidade. E na verdade não existe. O que existe são steps, né? Que a gente fala que a gente está step by step, passo a passo, que qualquer um pode seguir, né? Desde que você tenha nascido numa família abastada, com uma situação financeira razoável, desde o menino que veio da comunidade como eu. Então, assim, não existe segredo. Né? Hoje tem muitos gurus, hoje, vou te dar a fórmula mágica, a chave do sucesso, o código, isso, aquilo, outro. Mas, na verdade, as atitudes são simples, né? E começam, como você disse, começam no hoje. Começam no momento que você fala, Agora. cara, eu quero a vida que esse cara tem pra mim. Beleza, mas qual foi o preço que ele pagou para chegar até aí? Isso. O que Né? ele pagou, né? O que ele pagou? O fez? que ele tá fazendo para que isso Entendeu? aconteça? Porque as pessoas só falam isso. Nossa, mas que legal, mas ninguém imagina os Ninguém perrengues. imagina os perrengues, O quanto de as noites dedicação, viradas. os dias sem comer. Essa parte Olha aqui, a olha. mídia não mostra, né? Você vê só o mostra. palco, não vê o bastidor da pessoa. Exatamente. E Mas é um nós. perigo isso hoje, porque é um E perigo. nós vemos, e como tem a tecnologia, ela traz muita informação e tempo Excesso, muito né? rápido, né? Às vezes a pessoa fica, não, porque eu vou fazer assim porque vai dar certo. Não tem fórmula mágica, gente. Você precisa se autoconhecer, eu sempre falo. Tomar decisão. Tem uma pessoa que tenha coragem, porque para tomar decisão você tem que ter coragem, eu sempre vou falar isso. E você precisa trabalhar. Exatamente. O trabalho devolve. Ponto. E aprender com quem já fez, assim. Por que você precisa inventar, como diz nosso amigo Altair, né? Não, e eu falar dele agora. Então, pra que você tem Eu que ia inventar falar- se você pode copiar, gente? Eu ia falar dele agora porque na vida a gente precisa ter os nossos mentores. E você acabou de falar de uma pessoa que é o meu mentor, talvez Uma pessoa a incrível. pessoa que eu considero meu único mentor. Por quê? Porque eu tenho outros mentores que eles não têm. Eles não me conhecem. Então o mentor, você fala, eu tenho vários mentores. Cara, se você tem vários mentores, desculpa. Posso falar uma coisa? Vai doer que eu vou falar aqui agora. Mas se você tem muitos mentores, você tá perdido. Porque você não tem ninguém. Porque você não tem. É impossível você ter vários mentores, né? É muito difícil. Primeiro que esse mentor, muitos deles não te conhece. E você não consegue modelar, seguir os passos. Então, eu tenho um montão de mentores. Já vi casos no Brasil, a pessoa fazer 300 mentorias, na verdade você não tem ninguém. Exatamente. Você precisa de um. E eu tenho um, por exemplo. Admire mire nele e vai. O Altair, né? O Altair é um cara que me estimulou desde o início a gravar vídeos, né? Que fez eu posicionar meu canal no YouTube. É um cara que já me dá vários conselhos pessoais da minha família, é um cara que frequenta a minha casa. E quantos tem igual o Altair na minha vida? Assim, ninguém. Porque é o único mentor que frequenta a minha casa. E eu bato no peito porque isso é bom. Por quê? Porque eu não preciso ter monte. É isso aí. Então hoje, o que acontece? Claro, tem muita coisa boa na internet. Tem coisa boa e coisa ruim. Mas a gente precisa filtrar. Porque você acaba perdendo a referência quando você quer seguir o sucesso do outro. E Sim. cada história é única. Cada vida é única. Eu tenho a minha história, você tem a sua história, eu vim pra cá. Não é porque uma pessoa chegou a tal lugar que você tem que chegar também. Agora, obviamente, se você tá decidido, quer vir pra América, cara, eu vou procurar alguém que já foi pra América de forma legal. Não, que vai deixar me bem claro, ajudar, esse negócio de forma legal, porque assim, eu vou até... Isso depois vai render corte aqui, depois até vai cortar isso aqui. Não, mas eu quero falar isso aqui porque é legal. Porque tem um montão de gente ensinando sonho americano, né? E o cara tá aqui irregular. Não pode. E você tá seguindo o cara. Tipo assim, então
cara, você vai se Faz o que é lascar. correto. Você vai se lascar, por causa de quê? Você vai ter problema. Então, é importante saber entender se realmente a pessoa que está falando, você tendo como referência para atingir aquele objetivo, se realmente ela é genuína. Sim. E você percebe isso, porque a nossa alma, né, nós somos seres espirituais, né? E a gente olhando nos olhos, a gente consegue diagnosticar se é verdade ou se não é. Verdade. Então, é importante você entender que encontre um mentor que já fez, mas veja se tem verdade naquilo que ele está falando. E é tão importante, né? Quando eu falo em mentoria, que eu dou mentoria e tudo mais, sou mentora, e eu falo muito disso. Quando você admira, e tem isso mesmo, esse ponto é super importante pegar, porque às vezes tem vários pontos, né, de mentor, tal, mas peraí, quem é aquele mentor que você fala que, assim, eu quero que se relacione comigo, que entenda a minha dor, para poder te ajudar, para falar a verdade, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí você tem o quê? Uma relação com esse mentor. Eu falo que a relação é o que muda. É o que vai construir o caminho. caminho, Vai construir um caminho para que você comece a observar. Porque são até, inclusive, os 3 tipos de pessoas que você precisa separar da sua vida, né? Uhum. Que são a pessoa, o seu amigo estratégico, o seu amigo necessário e o seu amigo íntimo. Exatamente. Então, aí você vai começar a dar valor para que um desses falam para você. Fora isso, tá tudo bem. Você não vai te atingir, não vai nada. Tudo porque tranquilo. você tá com foco. Ô, Paulo, e me fala uma coisa. Aí você veio, né? Foi para Venezuela, trabalhou pra caramba, casou. Como que foi quando você fez a sua primeira saída do Brasil? Qual foi a emoção disso? Como que você começou a suprir aí as necessidades da sua família? Vamos abreviar. As coisas? Vamos lá. Vamos abreviar, porque a história é longa, né? Vamos lá. Porque eu tinha 16 anos, né? Eu trabalhava era gerente financeiro, né? Coordenador financeiro de uma multinacional brasileira na área de construção. Vários projetos grandes, como o Maracanã, metrô, enfim. Rodou bastante o Brasil. E 26 anos eu tive uma oportunidade, muito jovem ainda não falava o espanhol, né? Hoje eu falo espanhol e inglês, mas não falava o espanhol. Tive uma oportunidade de ir para Venezuela. Mas qual era o cenário dessa época? Eu estava casado há 2 anos, a minha esposa estava grávida, eu sou pai de gêmeas, como eu disse aqui no início. E quando eu tive essa proposta, a minha esposa estava com 6 meses de gravidez. Então, pelo volume da barriga, não dava mais para poder ir para Venezuela. Nenhuma companhia aérea queria assumir esse risco. E eu falei, cara, mais um ponto de flexão, né? Igual eu tive na faculdade de decidir fazer administração ou não. Era um sonho, era um projeto de vida começar uma carreira como... Eu já estava... Não era contador ainda, eu era administrador, tinha pós em finanças na época, em controladoria pela UF. E tava aquele, cara, preciso internacionalizar. Eu queria internacionalizar. Só que eu falei, agora, como conciliar isso? Né? Tava no momento que aumento de despesas em casa, porque tava, afinal de contas, vinha 2 meninas, né? Então a despesa ia quadriplicar. Ai, mulher gata. Né? Já E mulher já gasta, veio 2 meninas, 3 mulheres. Eu falei, 3 cara. mulheres no... E a oportunidade em dólar, né? Pra você morar na Venezuela, eu falei, cara, vou ter que pagar um preço alto. Mas é um preço. Eu acabei pagando um preço mais alto do que eu imaginava. Por quê? Eu falei, eu vou pra Venezuela. Quando chegar próximo ao parto, que estava estimulado para 8 meses e meio, eu volto para poder presenciar o parto. O resumo da obra é que eu fui para Venezuela, me estabeleci lá e eu perdi o parto. A bolsa estourou de manhã, lembra como se fosse hoje, tem que não chorar aqui, porque é um momento muito emocionante. E tive que vir via Panamá na época, né? Pegar um voo correndo no Panamá. Cheguei, minhas filhas tinham 12 horas de nascidos e perdi o parto. É uma coisa que é um preço alto. Você perdeu o parto dos seus filhos, né? Pra quem já assistiu o parto de filhos sabe o que eu tô falando. A emoção que eu só vi pelo vídeo. Não consegui pegar o parto delas. Mas, inclusive, nessa época que elas nasceram, uma delas ficou muito ruim, quase morreu. Né? As duas ficaram ruins, mas a Manu ficou pior um pouco que a Gabi. E eu pedi demissão na época da Venezuela para voltar pro Brasil, porque eu não ia... Eu precisava acompanhar a saúde da minha família. E, surpreendentemente, na época, o líder na época, até André, o nome dele, até lembro, André Aguilera, hoje está no Panamá. Ele falou, cara, não vou aceitar seu pedido de demissão. Você vai para lá, cuida da sua filha, fica o tempo que for necessário, que a empresa vai te pagar e você volta para cá quando der para voltar. Foram 2 meses de luta com minha filha e tal. Graças a Deus está super saudável, sem sequelas, lindas. Eu voltei para Venezuela e ficamos ali mais 1 ano e meio na Venezuela. Mas esse foi o primeiro preço que eu paguei para poder sair da minha zona de conforto, que era o Brasil. Trabalhava a 20 minutos de casa, fui morar num país que eu não falava o idioma, que era o espanhol. Tinham poucos brasileiros, né? Isso me ajudou muito, porque eu aprendi o espanhol acabou se tornando meu segundo idioma. Então, e hoje aqui na Flórida, que se fala muito espanhol, hoje eu entendo que isso foi um preço
pago, mas é hoje que eu utilizo. Hoje eu tenho clientes espanhóis hoje aqui, participo de grupo de contadores da comunidade hispana, que é muito forte aqui também. Então, assim, a primeira internacionalização foi do IDA, porque eu mudei muito rápido, apesar de ter o suporte de uma empresa que me ajudou, como esse líder que eu encontrei no caminho, que marcou a minha história, Sim. mas foi um preço alto, porque eu mudei para lá depois com as meninas, né, bem recente, elas foram meses depois de nascidas, ficaram comigo lá quase esse 1 ano e meio, e a Venezuela, todo mundo sabe a história hoje, tá na boca do Nossa. mundo. Eu presenciei tudo o que aconteceu na Venezuela que vocês veem pelo jornal. Morte do ex-presidente, o outro novo presidente fazendo várias besteiras, escassez de alimentos. Obviamente a gente não passou por isso porque a gente tinha uma remuneração em dólar, mas a gente viu muitas pessoas sofrendo, né? E ajudamos muitas pessoas, inclusive, a sair da Venezuela, refugiadas, para a Colômbia, por exemplo. Então, assim, eu com 26, meus 26 a 28 anos, eu tive uma aceleração de amadurecimento na vida, de 26 para 28 anos, que eu não teria jamais se eu continuasse trabalhando no Rio de Janeiro, que é onde eu morava. Então, assim, foi a primeira internacionalização que me marcou, né? Todo mundo acha que mudar para os Estados Unidos foi mais difícil, não foi. Na verdade, eu achei super simples mudar para cá, porque eu consegui ter... Eu tomei tanta pancada, né, com essas questões que aconteceram, que eu vi as pessoas sofrendo na Venezuela, que me deram raízes, né? Me deram forças para poder me preparar melhor para vir para os Estados Unidos. Legal. E foi o que eu fiz. E é incrível porque você passa, né? Você vê como a família, como a estrutura, é onde a gente sempre fala o seguinte: todo mundo paga-se um preço de alguma coisa. Esse foi um preço alto, né? E foi um preço alto você ter deixado a família. Mas me chamou a atenção o seguinte, porque você falou assim: olha, eu fiquei 2 meses, né, para poder cuidar da família ali, pra tá. E isso provavelmente só aconteceu pelo seu nível de competência dentro da empresa. Sim, Como que resultado, né? você era dentro da empresa? O que te motivava? O que você entregava dentro da empresa que Resultado. fazia a diferença das outras pessoas para que você conseguisse conquistar mais esse privilégio, né, de Eu acho poder que ficar? o que eu fui para essas empresas, antes de tornar empreendedor, que hoje eu sou empreendedor contábil no Brasil e aqui, né, e eu acho que o que a gente busca hoje dos nossos colaboradores é a mentalidade de dono, né? Então, eu desenvolvi muito cedo, mesmo como funcionário, nessa época eu não era sócio, eu era funcionário. E aí fica uma dica para você que é funcionário de empresa, que nós como empreendedores esperamos isso de todos vocês, que vocês se sintam parte da empresa, né? Muitas vezes a pessoa vai para o negócio, chega 8 da manhã, bate o ponto, sai 6 da tarde, e ela não está preocupada com o resultado, se a empresa está gerando caixa, se a empresa está tendo lucro, se está bem, se está legal, se está pelo caminho certo. E eu tive isso muito cedo. E aí eu entendo que isso foi muito resultado da decisão que eu tomei de ter estudado administração de empresas, né? Obviamente eu fiz contabilidade depois, mas eu aprendi isso muito em administração. Mas o comportamento, tá? O comportamento de dono que eu tinha. Então, assim, eles percebiam, né? As empresas que eu trabalhei, eu não trabalhei em muitas empresas como funcionário. Essa empresa minha, eu fiquei 8 anos nela. E eles entendiam que eu era como se fosse o sócio da empresa. Então, eu estava preocupado com o resultado da obra, se o projeto ia ser entregue. A gente tinha uma operação na Venezuela, para ter uma ideia. A Venezuela já teve mais de 20 bilhões em contratos lá, de dólares. Então, assim, era uma responsabilidade muito grande. Imagina um menino de 28 anos gerenciando bilhões, tive que cortar zero para poder fazer consolidação. E eu dava a minha vida. Tivesse que ficar até madrugada, eu ficava, mas não porque me forçavam. Mas eu tinha um comportamento que eu fazia parte daquilo ali. Que é o que a gente fala. Isso foi que ele me deu essa oportunidade de não sair da empresa quando eu pedi para sair. Tá vendo como é importante? Você planta algo que você não sabe, porque você não conhece o futuro. Você não sabe o que vai acontecer Você não amanhã. sabe o que vai acontecer. Só que se você faz hoje o que tem que ser feito, porque que acontece? O Paulo está compartilhando que ele não trabalhava para a empresa, ele trabalhava com a empresa. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Você está pronto para isso? Será que aonde você está fazendo, entregando o seu trabalho, você está com ou você está fazendo para o outro? Porque, primeiro, o trabalho é para nós, é para o nosso resultado. Então, isso é muito importante para qualquer pessoa que busca ser uma CLT ou que seja um empreendedor. Entenda o lado da outra parte para que o resultado venha positivo. E você falou empreendedor, isso vale como cliente. Muitas vezes a gente tem que aprender com isso também, que eu não trabalho pro cliente ou o cliente ele é meu cliente. Não, somos nós. Sim. Porque se o teu cliente quebra, cara, você vai junto, você perdeu o resultado, você perdeu a entrada do caixa. Então, quando você começa a entender o outro lado, por que o meu cliente está passando aqui? O que eu posso ajudar ele? O que eu posso impulsionar ele na expansão? Sim. E nós, como contadores, cara,
temos visões de negócio para isso, né? Então, Incrível mesmo. Você vê isso a gente consegue ajudar o empresário, né? contador é o que eu sempre falo. Para mim, é a melhor profissão do mundo, sempre defendo isso, porque eu falo em todas as profissões, nós não precisamos conhecer todas as profissões, mas todas as profissões precisam conhecer o contador. É verdade, isso é Tá verdade. vendo? É verdade. Por quê? Porque nós somos a pessoa que vai cuidar dessa parte aí. E outra coisa, o empresário. Você precisa, como profissional da contabilidade, entender as necessidades do empresário. Porque você já tem a confiança do Já tem. empresário. Se você tem, então, por que você não disponibiliza um hub de soluções? E aí, quais são os hubs de soluções que o Paulo tem aqui na América, que faz? Conta pra galera, que eu tenho certeza que a galera tá assim, ó. Vou pros Estados Unidos, e aí, vou fazer o quê lá? Hoje, meu principal foco aqui é a base para que você venha fazer qualquer negócio aqui nos Estados Unidos, que é planejamento tributário. É você entender o que você vai pagar de imposto e como você faz aqui nos Estados Unidos para poder pagar menos. Porque muitas vezes no Brasil, é muito comum no Brasil a gente abrir uma empresa no Simples Nacional presumido e toca o barco, vai embora, né? Sim, E a legislação brasileira também muitas das vezes acaba forçando, meio que intrinsecamente, o empreendedor a ter esse comportamento. Ele sai tocando o negócio e depois você vai pensar no imposto na hora que tem que gerar guia. Aqui é o contrário. Os Estados Unidos é um Estados Unidos totalmente baseado na economia, na contabilidade. Aqui existem famílias que fazem contabilidade. Né? E quem não faz, no mínimo, perde dinheiro, porque acaba perdendo a oportunidade que o tax code americano ele é bem abrangente e ele mixa a pessoa física com a jurídica, coisa que nós não temos no Brasil muitas das vezes. Então dá para você fazer um trabalho muito mais estratégico em relação a isso. Então, hoje, o meu foco hoje aqui é ajudar empreendedores a se estabelecer na América de forma segura, com compliance, que a gente fala, né? Com compliance. E estabelecer de forma econômica, que ele consiga ter uma redução tributária aqui de forma legal e consiga fazer bem o seu planejamento financeiro para poder se estabelecer. E a pessoa que está lá no Brasil fala assim, olha, eu quero investir nos Estados Unidos, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero trabalhar nos Estados Unidos. Como que você, com a experiência que você tá, quando você decidiu vir para cá, o que foi a virada de chave? Por que você escolheu vir para cá? Como que foi? Primeiro, alinhamento familiar, mental e familiar. Tá. Às vezes as pessoas pensam, preciso ter dinheiro para os Estados Unidos. Não, você não precisa primeiro ter dinheiro, não. Dinheiro ele vem depois. A coisa começa na sua mente. Eu, quando eu decidi vir para os Estados Unidos, eu não tinha dinheiro para vir para os Estados Unidos. Eu decidi vir para os Estados Unidos e depois as coisas foram acontecendo. E quando eu falo decisão e alinhamento, porque quando você tem família, não adianta o seu desejo ser só seu. Por exemplo, eu sou casado com a minha esposa, estamos 20 anos juntos. Tem que ter um alinhamento, porque eu vejo muitas vezes a pessoa forçar a barra e não é um sonho do casal ou da família, né? Até mesmo dos filhos, e acaba tendo problema aqui. Vem até com recursos financeiros, porque o grande desafio de você migrar, ele não é financeiro. A pessoa pensa que mas não é. É porque a gente está muito ligado nessa questão. Não, quanto que eu vou pagar de aluguel, quanto que eu vou comprar o carro? Claro, tem que ter planejamento financeiro. Não estou falando que não tem que ter. Sim. Mas já vi várias pessoas com planejamento financeiro desistirem e voltarem. Por que eu falo isso? Porque o choque cultural, o choque de comportamento, entender o mercado, o idioma. Sim. E até digo, né? Profissional, por exemplo, que quer vir para os Estados Unidos, cara, você tem que aprender o idioma. Ponto. Ah, mas já vi falar que dá para trabalhar para ir para um Brasil. Dá para trabalhar? Dá, mas você viu o tamanho do mercado brasileiro aqui? É gigante. 2 milhões de pessoas. Bom mercado. Mas você viu o tamanho do mercado hispano? O PIB hispano hoje aqui é 2 vezes o PIB do Brasil. Nossa. Você sabia disso? Não. 2 vezes o PIB do Brasil. Nossa. Então, assim, você vai ficar fechado só no mercado brasileiro? E aí, você vai ler as legislações, vai assinar um contrato. Você não sabe ler inglês, cara. Você é uma série vítima que pode ser enganada por um trapaça. Mas os Estados Unidos também tem trapaça. Estados Unidos também tem problemas. Então, assim, você tá no Brasil, decidiu alinhamento de mente, sua primeiramente, com a sua família, aprender o idioma. Já falei que não falei de dinheiro, né, agora, né? Assim, então, você tem muitos deveres de casa que você tem que fazer antes de você decidir mudar para um país. E as pessoas acabam quebrando a cara por não seguirem essas regrinhas básicas que não dependem de dinheiro, né? E depende só dela, porque para eu aprender um idioma não depende de ninguém, depende de mim. Exatamente. Mas tem hoje treinamento, curso e método para você aprender o idioma. Com tantas coisas, né? Então as pessoas às vezes vão à moda, vamos dizer assim, na raça. Eu acho legal a gente ter a raça também junto. Eu sou um cara raçudo, da onde que eu vim, tive que ter raça. Mas assim, a gente precisa chegar um momento que a gente precisa entender que existe um plano, você precisa se preparar. E foi o que eu fiz. Eu falo isso porque foi o que eu fiz, né? Como eu falei, eu sofri bastante emocionalmente, vamos dizer assim,
e por ser um menino jovem, ainda com 26 anos, para Venezuela. Erros que eu não cometi quando eu vim para os Estados Unidos. Eu me preparei para vir para cá 2 anos e meio antes. Tá. Então, quando eu cheguei aqui, eu já falava espanhol, porque eu já tinha morado antes. Já falava inglês, porque eu fiquei 2 anos estudando para poder chegar aqui bem. Então, quando eu cheguei aqui, você chega livre. Você não depende de alguém para alugar um carro, você não depende de ninguém para alugar uma casa, você não depende de ninguém para abrir uma conta no banco, que é onde que eu vejo hoje aqui, são as áreas que dá mais problema. Sim. Eu hoje, infelizmente, você jogar limpo, né? O nosso operador tá aqui, tá até assistindo, sabe que eu não tô mentindo. Né, operador? Acontece, as pessoas chegam aqui, às vezes, em Orlando, e caem no golpe do carro. Cai no golpe da casa. Cai no golpe do não sei o quê. Mas por quê? Cara, você deveria ter aprendido o idioma. Porque se você aprendeu a ler o idioma, se você aprendeu a entender como é que funciona o sistema, você pode ser enganado? Pode, mas é muito mais difícil. Verdade. Então, assim, vai mudar para os Estados Unidos, cara, já começa a mudar lá. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu já estava aqui 2 anos antes de chegar. Olha a dica do Paulo. Você chega antes mentalmente. Olha como tudo tá ligado à mente. O que você pretende pro seu futuro? Você já mapeou? Você já parou para pensar o que você quer? E o que você tá fazendo para você alcançar aquilo? Exatamente. Você não chega de paraquedas em lugar nenhum. É tão importante você planejar, você escrever. Eu quero tal coisa, vou fazer. E todos nós podemos fazer. Basta querer. Exatamente. Não, a mente chega primeiro. É importante. Isso é muito. Eu gosto de falar sobre isso, porque eu já fiz isso várias vezes na minha vida. Visualizar, né? Faz a visualização. E não só visualizar, né? você toca, você vê. Olha, eu lembro quando eu tinha 14. Vou voltar com um pouquinho a fita. Quando eu tinha 14 anos, eu lembro que 12 anos eu vendia desinfetante na rua. E eu lembro que até hoje, no beco da comunidade que eu morava, eu estava empurrando o carrinho de desinfetante e eu já me imaginava dirigir. Eu fechava os olhos e eu imaginava dirigindo um carro. Sem ter um tostão. Olha, gente, o cara que então, dirigia o carrinho do desinfetante imaginava que era um carro. Já imaginava o carrão que ele dirige hoje, entendeu? Não imaginava. Não. Você falar isso. Paulo, você imaginava o carrão que você dirigiu hoje? Não. Ser bem sincero, não vou ser hipócrita. Mas anos depois eu tava dirigindo meu Celtinha prata. Olha que coisa boa! Já tive Celtinha prata. Então, assim, tava dirigindo Celtinha prata. Quando eu mudei para Venezuela, eu aprendi que eu poderia ter visualizações internacionais e interestaduais. Quando eu voltei pro Brasil, eu fui em Santa Catarina visitar. Quando eu voltei pro Rio, imaginei morando lá. 3 meses depois eu estava morando em Santa Catarina, onde eu tenho casa até hoje. Quando eu vim para os Estados Unidos, 2 anos e meio, eu já estava aqui mentalmente. Resumo da obra. A tua mente chega primeiro, antes de chegar a matéria. Primeiro você chega mentalmente, depois você chega fisicamente. Eu já estou chegando em lugares daqui a 2 anos, que eu não posso falar ainda, e você tá só na mente, que eu sei que vai acontecer, cara. Eu sei que vai acontecer, porque quando você aprende, você faz esse exercício uma vez, já era. É, porque a sua condição de hoje, né? Não é a condição. Não determina a sua visão de amanhã. Sim, exatamente. A condição de hoje não termina. Não determina a sua visão de amanhã. E outra coisa, vamos a outra chave. Se o que você está imaginando hoje para você, a sua condição pode fazer, sua imaginação está muito pequena. Você tem que imaginar algo que você não tem condição de fazer. Porque aí está a fé. É isso aí. A fé é o que vai mover você àquele ponto. Porque a partir do momento que você está limitando, não, isso aqui eu vou... Por exemplo, eu posso pegar um carro aqui e ir ali pro Golfo, que agora é Golfo da América, né? Ir pra praia. Estamos no inverno aqui, já estamos com calor de quase, sei lá, 30 graus aqui em Orlando. Que eu tô com calor em Orlando, graças a Deus. Estamos no inverno, mas dá pra pegar uma praia ali. Isso é coisa simples para quem mora aqui hoje, né? Agora não, pô, eu vou para, sei lá, Maldivas, né? Eu vou para outro lugar. Então, assim, a tua imaginação tem que ir além, talvez, daquilo que você pode nesse momento na sua condição. Aí sim você está se movendo em fé. Aí sim você está tomando uma atitude legal, Paulo. É bem interessante empreendedora. Essa sua orientação. É muito interessante. Isso é profundo, pode ser filosófico, mas é real. Mas é real, porque as coisas acontecem. Porque quando você começa a ter isso, e é isso mesmo, você tem que sonhar alto mesmo, pensar, sabe assim? E aí você vê que as coisas vão acontecendo. Aí você fala, nossa, e vai acontecendo. Vai acontecer, não tem como. Porque o ambiente, né? Você vê, a ambiência vai mudando a frequência, as coisas vão... Aí você fala, nossa, mas Peraí, minha primeira vez que eu vim nos Estados Unidos, nossa, aquela emoção, né? Primeira vez aqui e tal. Aí você fala assim, nem imaginava, né? Que eu tô vindo tanto... Em tanta... Você tá agora... Tá vindo quase todo final de semana. Agora vai para os Estados Unidos. Aí você fala, nossa... E aí é onde é. Porque se eu fosse ficar presa na minha condição lá de trás, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, é muito importante a pessoa ter essa
essa mentalidade. De liberdade. Estar junto com as pessoas que realmente te impulsiona pro outro. Porque assim, se você tá dentro de um ambiente que não é legal, fuja. Fuja. Fuja, porque não senão vai o te ambiente vai te impulsionar. mudar. A gente tava rindo, porque eu falei assim, Vai pra nossa, baixo. você vai de helicóptero. Aí a gente tá falando do tempo, né? Anda de helicóptero, vai no seu coisa. Você fala assim, nossa, helicóptero, tá. Aí a gente tava lá em São Paulo, foi do Rio pra. A gente veio de Angra pra São Paulo São de Paulo, helicóptero. de helicóptero. Aí, nossa, 1h30. Eu falei, gente, olha o tempo. Aí você fala assim, nossa, não, aí você começa. Aí você fala, mas com quem são as pessoas que vocês tá andando? Com Por quem isso você está que se conectando, né? você se conectou com a pessoa, automaticamente você tá vivendo Sim. isso e as coisas vão indo E é automaticamente. simples, vai acontecendo automaticamente. Simples, automaticamente. Só É. que aí é onde você fala assim, qual é a coragem que eu tenho para poder estar com esse acesso Estou perto? disposto a pagar o preço? Estou disposto a pagar? Essa é Não. a pergunta. Aí as pessoas não querem pagar preço e foi isso que eu falando. Por que que fulano Mas é tá... difícil aprender inglês. Quando eu falo isso aqui, Ai. vem a pessoa, pô, Paulo, mas você tá falando, cara, você fala inglês, você fala espanhol. A pessoa acha que eu tomei uma injeção e aprendi inglês. Não é assim. Seria bom, né? É bom. Mas, Agora tem uma maquininha que a pessoa coloca, né, e vai traduzindo e tal. Mas Nossa. tem situações que você não vai ter tempo de fazer isso. Né? Mas assim, é um preço, é um estudo diário, um esforço que todo mundo pode fazer. Não existe superpoder. Mas o cara é super inteligente. Não, ele simplesmente eu seguiu falo o que método. todos nós somos É. pessoas normais. Normais. Todos. Quem que vai fazendo que vai se tornando extraordinário é aquilo que a gente vai buscando. Exatamente, a decisão Então, e a ação. Exatamente. Então, Você essa pessoa buscar. é extraordinária. Não, todo mundo é normal. Todo Todo mundo nasceu mundo. ali, todo mundo lá. As É. mesmas coisas. E aí você vai se tornando uma pessoa extraordinária, porque você vai buscando, porque você vai fazendo, porque você vai... E você não para, né? Você tá evoluindo. Movimento. E você falou, voltando ao que você falou no início, a gente não tem medo de compartilhar. Por que eu não tenho medo de compartilhar? Porque eu tô sempre buscando coisa nova. Então, assim, também. a partir do momento que eu chego, né, faço uma mentoria e vou te mostrar o caminho que eu demorei 3 anos. Pra você aprender em 3 meses, não tem problema nenhum. Porque no meio desse caminho de 3 meses, quando eu terminar, eu tenho outra coisa pra te mostrar. É isso aí. Porque eu já aprendi outras coisas. Por isso que eu falo que quando você tem uma relação de mentoria com alguém, não acaba. Não acaba Porque nunca. você tá sempre buscando. Porque Exatamente. tô passando um caminho pra pessoa, mas eu já tô buscando outra, que eu já tô indo, que tá vindo, que tá não sei o quê. Exatamente. Aí você fala assim, por que tudo isso? Porque a gente está em movimento e fazendo com que as coisas aconteçam. E aí, incrível, você com a sua família linda, maravilhosa, morando aqui, com as meninas, com a sua esposa. Sim. E você falou uma coisa que eu achei muito legal, o alinhamento. Eu acho que o alinhamento familiar, onde você coloca, onde você faz uma comunicação clara, você consegue fazer com que a sua família entenda aonde você quer chegar e vocês acabam fazendo algo junto. Acho que o alinhamento familiar da comunicação, a comunicação clara, ela tem que ser sempre em primeiro lugar. Tem que ser. Esse é o grande problema hoje da destruição das famílias, né? Infelizmente, dessa minha carreira internacional, o maior fracasso que eu já vi as pessoas terem foi separações, filhos para um lado, filhos envolvidos nas drogas. Justamente uma coisa simples. Essa falta de alinhamento de prioridade da família. Então, priorizar a família nas decisões é indispensável, cara, porque é o maior ativo que você tem nessa terra. Você criou a sua empresa, você criou seu negócio, deu lucro, mas se você fracassou como pai, como esposo, cara, quão fracassado você é? Sim. Eu sempre até falo, até fiz um podcast uma vez que eu falei, cara, eu posso fracassar como pai, posso fracassar como contador, posso fracassar como empreendedor, mas não posso fracassar como pai. Porque se eu fracassar como pai, eu tenho 2 meninas. O exemplo que eu dou para elas é o exemplo que ela vai levar para a mente delas e vai buscar nos maridos. Ela vai criar uma frustração eterna para a vida dela. Então, olha o problema que eu criei. Então, esse é o problema que a sociedade vive hoje. As pessoas, às vezes, colocam um montão de coisa na frente. A minha carreira, mas aquilo outro, mas o meu negócio, mas o meu profit, meu isso aqui. Cara, e o principal que vai ficar mesmo para outras gerações foi o comportamento que você criou. Sim. E isso vai ser o resultado. Isso vai ser o bottom line que a gente fala aqui nos Estados Unidos, né? Ninguém vai lembrar dos números de zeros que você tinha na tua conta. Vai lembrar quem foi você, cara, como pai. Quem foi você como um cara que impactou a vida das pessoas. Então, eu me preocupo muito com isso, de não ser aquele cara que simplesmente deu um resultado, é o Paulo da América. Não. Eu sou o Paulo da favela para a América, porque da favela para a América teve uma história que eu construí, estou construindo ainda, porque não parti ainda, né? Estou aqui. Estamos em movimento. Estamos em movimento, mas é uma história que vale muito mais do que qualquer resultado financeiro. Né? Sim, com certeza. E lidar com o exemplo. Você ser o exemplo para que os filhos olham e vejam. Ser o herói da sua família.
tem que ser o É. exemplo. Eu falo Ser o que herói. você consegue muito mais resultados positivos quando você faz Aham. e a pessoa vê do que quando você fala. Porque Sim. a sua atitude é que diz muito mais quem você é. E isso só o tempo vai mostrar. Sim. Porque assim, hoje você vê as pessoas naquela capa, né? A rede social hoje, a gente tá na rede social, né? A gente tenta ser o mais original possível, mas na rede social, quem vê, por exemplo, um post meu falando de um conteúdo, né? Não vê as lutas que a gente passa no dia a dia, com os clientes, com as dificuldades, um cliente que tá saindo, um cliente que tá chegando, enfim, ninguém vê isso. Mas não existe céu de brigadeiro, existe tempestade no meio do caminho. Sim. Mas as pessoas pintam muito aquela perfeição. E isso é um perigo. Por quê? Porque as pessoas querem aquela perfeição para a vida dela que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer, porque não existe isso. Não existe só o American Dream. Tanto Não. que hoje existe as pessoas vivendo. Eu até brinco, né? Que é sério isso, é uma brincadeira, mas é séria. Que é o American Nightmare, que é o American Pesadelo, pesadelo americano. Então, assim, por quê? Porque a pessoa quer aquilo ali, mas ela não sabe o que está acontecendo por trás. E aí ela acaba seguindo. Aí volta aquela questão de você seguir pessoas erradas. Então, deixa prestar atenção. E o tempo ele vai mostrar quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. Porque é impossível uma árvore que dá banana ali produzir um morango. Não tem como, né? Ou produzir outro tipo de fruto. Então aquela árvore vai produzir. Ela pode talvez estar com umas folhas ali bonitas, mas as raízes dela não são boas. E o tempo vai revelar. Então, assim, a direção, eu sempre digo, a direção é mais importante que a velocidade. Às vezes as pessoas querem rápido, quero rápido, quero rápido, quero rápido, quero rápido. Porque aquele cara teve, aquele cara comprou. Cara, cuidado. Olha a raiz disso aqui. Não tô falando que todo mundo que tem rápido é irregular, não é isso. Não cria essa imagem na sua cabeça, porque realmente tem gente que tem resultado rápido. É uma exceção. Mas a constância, né, o tempo, vai revelar quem é quem, vai revelar se aquilo é pra você. Tem que ter paciência. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Tem prazo, tem que alinhar discurso, tem que conversar E aí antes. não consegue, Não consegue. por mais que tente. Exato. E eu fico muito feliz, Paulo, de ouvir a sua história, emocionante mesmo. E eu vibro muito, né? Porque eu falo que a gente vê que as pessoas conseguem conquistar muitas coisas no seu dia a dia, pelo trabalho que faz. Que as pessoas conseguem entregar para o outro aquilo que tem, porque você só pode entregar para o outro aquilo que você tem. Você não pode pegar emprestado de alguém para entregar para o outro. Você entrega aquilo que você tem. Não tenho dúvida. Você ter uma família maravilhosa, da forma que você tem. Você ter ido, né? Ter saído lá do Rio de Janeiro, mas tá sempre por perto. Não ser parei essa ainda, pessoa, não parei ainda. Tem mais ser capítulo. essa pessoa acessível, né? Que você dá acesso a outras pessoas, você ajuda, você tá sempre pronto em servir, porque quem não serve, né? Não serve. E ver que você tá vivendo essa jornada maravilhosa aqui na América, com muito sucesso, com clientes aí de todo lugar do mundo. Gente, olha que top! Você sai lá da periferia do Rio de Janeiro, qual que era lá do Rio, onde você Comunidade morava? do Batran em Realengo. Batran. Lembra da música? Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Aquele abraço! Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Aquele abraço, muito legal. Olha só, diretamente do Rio de Janeiro, que eu sou Realengo. apaixonada pelo Rio de Janeiro, embora eu sou lá de São Paulo, e está aqui vivendo esse momento tão maravilhoso, tão gratificante. Porque quando a gente chega, eu tô aqui, te conheço e tá com essa conexão, a gente poder dar risada, né? E assistir o jogo, né? Junto. Foi no NBA junto, né? Poxa, Jogo no do Orlando, NBA né? e tal. Você fala assim, olha que legal, muito bom poder compartilhar esses momentos. Eu tenho certeza, assim, absoluta, certeza. que todas as vezes que eu te vejo na rede social, que eu vejo a sua família, que eu vejo suas filhas, eu tenho certeza que você está deixando um legado maravilhoso para até 1000 gerações, que é o que a gente fala, porque o que a gente ensina, ele vai replicando e vai transformando. E quantos clientes você tem atendido aqui na América e no Brasil, né? Uhum. E tem transformado a vida dessas pessoas, porque quando você entrega aquilo que você faz com muita competência, com muito resultado positivo, porque você está focado no resultado do seu cliente, o que você recebe? Uma gratificação que vem de Deus, vem de cima, porque Deus está vendo tudo aquilo que você está entregando. E é incrível. Para mim, esse bate-papo aqui, que eu sei que tem muita história para contar, já me deixa super emocionada, como sempre. Eu fico muito emocionada mesmo em todo podcast, Chama Que É Show, porque eu vejo que são histórias verdadeiras, eu vejo que são pessoas que existem, não é? A gente não está aqui para fazer fake, para poder conseguir seguidores. Não personagem. Não estou nem preocupada aí com os seguidores, mas para falar que se você, que é um ser humano,
E se você olhar para você, se você acreditar em você, tomar um passo de coragem para buscar conhecimento, trabalhar, você pode ter certeza que muitas coisas vão acontecer dentro da sua vida, né? Que as pessoas às vezes ficam se achando que não é capaz. Todos nós Com somos certeza. capazes de chegar onde a gente quiser. Com Por certeza. isso que nós estamos aqui nesse planeta. Enquanto a gente estiver aqui, vamos estar trabalhando juntos, fazendo muito Chama Que É Show, todo mundo se ajudando, todo mundo compartilhando e fazendo com que esse movimento seja muito melhor e muito diferente. Porque eu tenho certeza que ele falou que tem alguns planos aí, depois eu vou ficar sabendo, Capítulo claro. 2 do podcast. Eu vou ter capítulo 2 do podcast, com certeza. Nós vamos ter talk show, pensa o quê? Com certeza. Vou ter aqui, Não, o meu Talk filho. Show você pode colocar na agenda lá. Talk show, porque o que é isso? Aqui da América, vamos rodar o mundo inteiro. E ver o quanto é importante esse bate-papo, esse tempo, porque o seu tempo é precioso, porque você é uma pessoa de extremamente competente, jovem, tá aí, ó. É isso aí, tá vendo, gente? Então você que é jovem, que fica aí, ai, tá tudo, vamos trabalhar, Não, vamos vamos estudar. pra cima. Pra cima, porque com certeza o resultado vai vir e vamos ganhar em dólar, hein, gente? Ganhar Vamos em dólar. ganhar em que é mais- dólar. ganhar em Quase 6 dólar para é- 1 hoje. Ganhar em dólar é melhor, hein? É melhor. É melhor, hein? É melhor. Eu tô nessa aí, eu tô Mas aqui. pra ganhar em dólar tem que fazer um exercício. Você sabe que no podcast aqui tem os exercícios que a gente faz, né? Vamos lá. Quem curte só o vídeo e comenta, tá conectado com o real. Agora, quem pega o link e coloca na lista de amigos pro WhatsApp, tá conectando com dólar. Porque aqui, pra você ganhar em dólar, você tem que compartilhar. É isso aí, Então gente. tem que pegar o conteúdo e compartilhar para o maior número de pessoas possível. Esse exercício funciona. Adorei, Paulo. Obrigada mesmo pela sua participação. Quando estiver no Brasil, já sabe, né? Não, A casa- perfeito. Eu que agradeço. A casa é sua, estamos juntos aí e vamos aí pra essa jornada. Vamos em frente. Chama que é Que é show. show! Quero te entregar um presente para terminar. Como você falou, né? A gente tá construindo um legado, né? E esse é um livro aqui que eu fiz até uma autografia para você, né? Ai, gente, olha. E deixa eu abrir meu capítulo aqui, porque é um livro que eu fiz em coautoria. Ele tá aqui no meio, ó. Aqui, abri. Olha A gente que fala top. justamente sobre isso que a gente falou hoje, que é construir uma nova geração. Aqui eu falo de educação financeira. Que Então top. tem um capítulo aqui que eu falo sobre isso, né? Que é justamente o que eu faço hoje, né? Educar financeiramente, tributariamente, em pessoas e famílias, empresas e famílias aqui nos Estados Unidos. Gente, Então um livro aqui para você autografado, pais e para você filhos. poder ler aí, e a gente continua nesse objetivo aí de impactar gerações Vamos ler, ó, e gente. construir Galera, nova geração no meio Vamos de educação financeira. conhecimento, buscar conhecimento faz toda a diferença. E eu venho pra cá, sou recebida na casa dele, uso o espaço dele e ainda levo presente. presente aí. Eu vou te falar. Chama que é show. Chama que é Você show. chama que é show. E aí, como diz nosso amigo, chama que eu vou, hein? Chama que eu vou. Obrigada, viu? E vamos Deus, pra já tamo cima. juntos. Tamo junto. Obrigado.